Boa noite, galera. Boa noite. Bem-vindo aí, Davi, Elisa, Luiz, Joelma. Elisa, boa noite. Nolasco. Olha só quem é que tá aqui na minha audiência. Ô, Davi, quer entrar? Manda um ok aí se tu quiser entrar para falar alguma coisa aqui. Quer entrar? Dá um alôzinho aí que eu te chamo antes de começar a live enquanto o pessoal tá entrando. O que tu acha, Davi? Tá pronto? Pessoal, live propostas e sugestões de exercícios. Semana passada tive um retorno muito legal da nossa live e eu tinha preparado um material extenso aqui para a gente discutir ideias práticas mesmo, ideia prática de aplicar nas nossas aulas, e 1 hora foi pouco. Então hoje parte 2, propostas e sugestões de exercícios. Então, beleza, Davi. Olha só, quem tá aqui embaixo aí, ó, presente na live, Davi ACF. O menino tem uma causa nobríssima, tá? O Davi teve aqui no nosso canal, o pai dele, me fugiu o nome, bota aí, eu acho que é Márcio, e agora? Mas a família faz um trabalho maravilhoso, que é o TubaGo, um aplicativo que ajuda crianças. Henry, obrigado, desculpa, Henry. O pai dele abraça essa causa junto. Eu aconselho todos que estão aqui seguir Davi ACF, tem várias lives, conteúdo muito legal, interativo e com criança. Então, o fato de ser uma criança, ela dá um atrativo para as outras crianças também. Então, eu recomendo lá o pessoal da academia. Olha lá, ó, já está disponível no web, tubago.com.br. Deixa eu até anotar aqui, tubago.com.br. Vou entrar lá, Henri, vou entrar lá, Davi. Parabéns pelo trabalho, sucesso. E nós vamos seguir aqui com a live de hoje, propostas, estratégias e sugestões de exercícios. Você sabe que sempre as minhas propostas, sempre as ideias de exercícios que a gente propõe, ele tem um fim de objetivo específico na nossa aula, voltado para o desenvolvimento das habilidades aquáticas, o aprendizado da natação e o domínio do corpo na água para o autossalvamento, ou um exercício ou muitas vezes o exercício de desenvolvimento psicomotor. Então, nós temos esse viés no nosso trabalho de analisar. E semana passada eu comecei com diversas estratégias e hoje nós vamos continuar vendo aqui algumas fotos, alguns vídeos e discutindo propostas e sugestões de exercício. A minha audiência é muito qualificada. Eu tô aqui com a Jéssica, o próprio Davi, Daniele, Mônica, Luiz, Joelma, Elisa, Rafa, Débora. Quanto mais vocês participarem, colocando opiniões, fazendo questionamento, interagindo, mais rico fica. Senão ficou eu aqui e a live, ela tem esse objetivo de interação. Claro que eu estou trazendo aqui, eu sou o propositor do conteúdo, mas vocês têm que se sentir parte disso. Esse canal é um canal de compartilhamento, por isso que eu faço questão de chamar muitos amigos, colegas, para compartilhar a sua experiência. E você pode participar fazendo sugestões, colocando observações, fazendo uma pergunta direta para mim. Porque o próximo slide que eu vou colocar aqui, e a live quem teve terça-feira passada, ela foi toda com fotos e vídeos, e aí a gente apresentava a proposta que a gente está fazendo. Então,
os próximos que eu falar, e eu vou estar tendo um conteúdo para passar, mas se você interagir, melhor será o aproveitamento do conteúdo. Então, uma estratégia que a gente não conseguiu trabalhar na última aula, e agora eu estou entrando aqui agora, é elevar para o equilíbrio, tá? Essa é uma estratégia, gente, que a gente usa para ir desenvolvimento, que a gente chama de conquista da horizontalidade, tá? Você veja na primeira fotinho que eu tô ali com o bebê na água, em que esse bebê é um bebê pequeno, eu tô segurando no tronco dele. O objetivo, quando eu seguro no tronco e eu proporciono movimentos de desequilíbrio, movimentos variados, eu estou estimulando o tônus cervical. À medida que a criança vai desenvolvendo esse tônus, e quem acompanha a parte da psicomotricidade sabe que o tônus ele vai se desenvolvendo da cabeça aos pés, do centro para fora, então ele é meso-esternal, céfalo-caudal, como está a fotinha ali dos braços, do desenvolvimento nesse sentido. À medida que eu vou levantando a criança, eu vou segurando mais embaixo. Então, não adianta eu tentar direto, se a criança não fica em pé, eu fazer a estimulação já direto no pé. É mais proveitoso eu trabalhar pequenos desequilíbrios para trabalhar bem o tônus cervical, fixar o tônus cervical, para depois começar a segurar mais embaixo, para depois segurar no quadril e, por fim, segurar na coxa e depois segurar no pé. Então, existe uma progressão para que a criança conquiste a horizontalidade, tá? E essa progressão é exatamente o direcionamento do desenvolvimento. Então, eu tenho visto por aí muito exibicionismo de segurar um bebê que mal fica em pé e forçando a criança a ficar em pé. Será que a gente não está avançando? Será que essa estimulação não vale a pena a gente fixar bem a cervical, depois a gente fixar bem a posição sentada, para só então assumir a posição em pé e segurar no pé da criança? Eu acho que existe uma progressão, um engatinhar importante. Então toda essa estimulação é importante, mas é importante a gente seguir a progressão do tônus. Então aqui no slide está escrito assim, as pegadas, que é a forma com que eu vou segurar, elas vão modificando à medida que o bebê vai se desenvolvendo. E aí nós vamos segurando cada vez mais embaixo. Então o meu apoio, que começou no tronco, vai descendo para a pelve, para a coxa e o pé. Então esse é um exercício que a gente faz com os bebês até 1 ano, que eles ainda não estão... essa é uma progressão até 1 ano e pouco, para depois trabalhar o desequilíbrio ou o equilíbrio no tapete ou em superfície instável. Então o bebê vai desenvolver esse tônus até ficar em pé. Depois ele vai trabalhar o tônus já numa situação das atividades cotidianas e, no caso, também nas atividades aquáticas. Então, nas turmas de bebê, a gente fazer como a foto aqui do meio, em que a gente faz uma roda e eleva o bebê e eles se observam e desce. E agora de novo, dá oi, oi amigos, e volta. São atividades em que vão estimular bastante o tônus da criança e estarão presentes nas nossas aulas de natação de bebê. Agora eu vou trazer uma outra fotinho que é, olha esses vídeos aí, partindo da escada. A gente tem uma escada em que a criança consegue ficar sentada. Vocês viram que no primeiro vídeo eu auxiliei, mas olha como ela já pula sozinho.
A criança que pula sozinha, ela não vai beber água. A criança que pula sozinha, ela bloqueia a respiração. A gente tem que buscar a voluntariedade da atividade. Então observa como eu estou aqui ao lado dando incentivo. Eu vou empurrar a criança e ela vai chegar no destino do papai. Então eu trouxe para vocês essa ideia do partindo da escada em 3 situações diferentes. Uma, eu conduzindo, dando a mãozinha para a criança. Essa segunda aí, o Gael indo sozinho, que é a voluntariedade, que é exatamente o que a gente está buscando. E no próximo vídeo, a criança pula sozinho. O que eu faço é empurrar. Observa que quando eu empurro, então quem está filmando aqui é o pai. Então quando ela pula, eu dou e eu empurro. E à medida que eu vou empurrando com essa forma aqui da mão, a criança, ela atinge a horizontalidade. Porque quando eu empurro na cabeça, aqui ó, eu empurro na cabeça, a resistência da água vai bater na barriga e nas pernas e vai forçar ela na horizontalidade. Então eu trouxe esse vídeo para trazer a ideia de ter um destino. Terça-feira passada, nós usamos a ideia de partindo da barra. Agora eu estou trazendo a ideia que é partir da escada. Então, partindo da escada, por que é importante ele ter essa noção do deslocamento? Nadar é se deslocar. A voluntariedade é o nosso grande objetivo. Ele tem a exigência da confiança. Se ele não tiver confiança, a criança não vai se jogar. Ela vai precisar da mão como na primeira. Ó. Vou recapitular as 3 formas que eu estou sugerindo aqui. Voluntário foi esse menino, sem ninguém auxiliar. Agora a próxima, eu só vou auxiliar no empurro. Ela pula sozinha, ela parte sozinha e agora eu faço ajudo ela na propulsão, mas ela pulou sozinha. Isso foi e essa aqui eu tô auxiliando, porque a criança ainda tem um pouquinho de medo nessa situação. Então, é um exercício bem interessante de trabalhar, já com as crianças que ficam em pé, já com as crianças, então, ali de 1 ano e pouco, já dominem, as crianças que já dominem o mergulho. Eu não vou começar com esse tipo de mergulho, eu vou... Opa, peguei o errado aqui. Eu vou começar primeiro com um mergulho mais suave, para depois pegar. Bem-vindo aí, boa noite a todos que estão entrando aí na live. Live, propostas e sugestões, interaja, coloca observação, gostei, prefiro de outra forma, o que tu acha? Vamos interagir, coloque a sua experiência, que quanto maior a interação de vocês, mais rica vai ser a experiência da nossa live aqui. Agora eu vou trazer uma atividade que eu gosto muito com os bebês, que é a água que escorre. E vocês vão ver que eu vou trazer esse tema em 3 situações diferentes. A primeira situação que eu estou trazendo, a água que escorre, é eu trabalhar noção de corpo. Quando eu pego o chuveirinho, que pode ser o regador, no meu caso aqui é um potezinho furado embaixo, então eu recolho a água e a água escorre e eu bato nas diferentes partes do corpo da criança e falo o nome da parte. Então a criança começa a identificar pela massagem que a água proporciona o limite do corpo, ela vai entender a verbalização, a questão simbólica da palavra, pé, mão, barriga, né? Cabeça, ombro. E então, para eu favorecer essa noção de corpo, eu tenho que nomear ao mesmo tempo que perceber a massagem. Essa é uma situação que eu trago, a água que escorre. A próxima situação
que eu trago da água que escorre é essa situação aqui de atração. Gente, a criança tem muita atração a um balde, a uma água correndo. Então, uma das brincadeiras que a criança mais gosta é simplesmente pegar a água e botar ela cair. Pegar e cair. Ele tem um simbolismo muito importante, é uma coisa que que te toca, mas tu não consegue pegar. O Lapierre fala até na separação, uma coisa que escorre. Então é importante esse simbolismo da água e a atração que ela exerce. Então, quais são as situações que eu acho interessante usar? Uma criança, às vezes, quando ela tá meio chorosa, tu pegar uma água e botar o barulho da água, não começar direto na criança, botar meio afastado da criança, para criar a atração, para que ela comece a olhar para aquilo e comece a pensar na água e deixe de pensar naquilo que possa estar incomodando ela, tá? E aí, então, e depois que tu faz 1, 2 vezes, tu dá o balde para ela experimentar. A criança que ainda não está entrando na água, tu bota ela na borda, tu pega um pouquinho de água e tu joga no pezinho da criança. O que que tá acontecendo? Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Mais ou menos assim. A criança não tá vindo para a piscina. Eu levo um pouquinho da piscina para ela num ambiente que escorra. Ela vai sentir a temperatura da água, ela vai estar de uma certa forma interagindo comigo e vai estar tendo o despertar pela água que escorre. Então, pensem na experiência de vocês, como a criança fica atraído por a água que escorre. Comenta aí, galera. Comenta aí o que vocês acham dessa questão da água que escorre. E por fim, ainda falando da água, eu vou trazer para vocês, reasseguramento profundo. A Elisa tá falando da questão mais profunda, que é a água que escorre. É isso, Elisa? Explica um pouquinho melhor para nós, mas eu acho que ela tá na linha aqui do Lapierre, que fala exatamente uma coisa mais profunda de escorrer, de perda, né? É uma coisa que perca. Então, ao mesmo tempo que tu perde, a criança fica atraída por pegar. Evolui um pouquinho aí, Elisa, no teu reasseguramento profundo aqui pra gente compartilhar com o pessoal, tá? E aí, essa atividade de jogar água nas costas. O que acontece? Se vocês soprarem nas costas da pessoa que está ao lado de vocês, vai dar um arrepio. Se vocês jogarem água, também é uma massagem numa área que estimula o movimento. Então, observa a minha pegada aqui. Aqui sou eu, professor, eu que estou conduzindo a criança. Eu estou com uma mão na barriga e eu estou com a outra mão livre. E aí, o que eu faço? Com essa mão livre, eu jogo água nas costas. Quando a água bate nas costas, a criança tende a se movimentar mais. Então, é uma estratégia. Se a criança, naturalmente, já é uma criança que se estimula muito e está movimentando, tu deixa ela na iniciativa dela. Mas se a criança está muito passiva, o que tu faz? Tu joga uma aguinha nas costas. Lugares muito frios também tem o objetivo de manter quentinha as costas. Olha aqui a Joelma. Sempre faço com um copo regador, jogando água no rosto e ele jogando também. Então ela vai desensibilizando, jogando um pouquinho e outro. Bichinho que sai água da boca. Sim, tá? A Joelma tá falando daqueles bichinhos em que tu aperta e sai água. Pode ser até uma bola. Eu tenho uma bola que joga muita água e eles ficam fascinados com isso também. Muito boa lembrança, tá, Joelma? Então,
lembrem que a água é um atrativo. Eu trouxe 3 situações para nós. Conhecimento da parte do corpo foi a primeira, tá? Lisboa, Wendel, foi a primeira, que foi através do chuveirinho nas diferentes partes do corpo. A segunda foi ela pela atração que ela exerce ao escorrer. E a terceira é o estímulo ao movimento. Mais alguma sugestão aí de trabalho com a água que escorre? Podemos ir para a respiração. Ó, eu troco aqui e eu fico de olho no que vocês escreveram, tá? Olha lá, soprar o canudo, gente. O que acontece na água com a respiração? Eu tenho um ciclo respiratório de inspiração, expiração, inspiração, expiração. Quando eu entro dentro d'água, e tem alguns autores que falam que a respiração na água ela é completa, porque eu consigo ver as borbulhas, eu consigo ouvir e eu consigo sentir a respiração. Então, quando eu pego o canudo e sopro, eu consigo ver as borbulhas saindo e isso me dá uma ideia do ciclo respiratório. Então é uma atividade que eu uso para eles entenderem bem o ciclo respiratório. Então é importante eu trabalhar a questão da apneia, porque o corpo em bloqueio respiratório ele tem uma maior flutuabilidade, ao mesmo tempo que é importante eu entender o ciclo respiratório, porque a criança vai precisar, a criança não, todos nós, respiração é vida, nós vamos precisar entender a inspiração e a expiração, e o canudo é uma boa estratégia para trabalhar já com as crianças maiorzinhas, a partir de 2 anos. Pode ser o canudo com brinquedo, pode ser a própria mão, soprar na própria mão, né? Então, aqui o meu objetivo é chamar a atenção que a respiração na água, a gente diz que ela é completa, porque eu posso ver, ouvir e sentir. Agora nós vamos para alguns brinquedos aí. Vocês gostam de brinquedos? E esse conteúdo aqui que eu trago aqui para vocês, eu já comentei em outras vezes, mas eu vou ser talvez um pouco repetitivo, em que jogar o brinquedo com uma criança, ela pode ser uma excelente estratégia para aquelas crianças que estão começando. Porque quando a criança joga o brinquedo para mim e ela recebe o meu brinquedo, ela está permitindo eu jogar, eu brincar com ela, mas não está permitindo o contato. Então, o brinquedo, ele se torna uma extensão do nosso corpo e ele é o elemento de ligação, é o interlocutor desta interação que eu faço com a criança. Então, jogar o brinquedo, ele tem um aspecto interessante de relacionamento. A segunda questão que eu trago de jogar o brinquedo é eu ter o brinquedo como um destino, né? Então, eu vou trazer uma outra sugestão aqui, o destino vai ser daqui a um pouquinho, que é o saco de surpresa, galera. Saco de surpresa. O que é o saco de surpresa? Imagina que eu pego um saco e bote diferentes bichinhos ali. Bote um avião, bote um foguete, bote um sapo, bote um cachorro, bote um cavalo, bote uma tartaruga, bote um tubarão. Eu boto diferentes objetos lá que a criança... Aí eu vou fazer algumas sugestões. Ó, Joelma, eu faço alguns brinquedos com materiais recicláveis, perfeito. Mas a sugestão que eu estou fazendo aqui do exercício saco de surpresa é o seguinte: a criança tem que botar a mão e pegar um objeto. E aí aquele objeto vai ter uma forma, algum exercício. Por exemplo, se eu pegar um sapo, eu tenho que nadar que nem um sapo. Se eu pegar uma estrela,
eu tenho que ficar na posição de estrela. Pode ser barriga para baixo ou barriga para cima. Se eu pegar um avião, eu vou ter que fazer um movimento de avião. Se eu pegar um barco, eu vou ter que fazer um barquinho. Então, a criança não sabe o que tem lá dentro do saco. Eu coloco brinquedos estratégicos que eu consiga fazer alguma atividade com eles. E aí eles vão fazer o saco de surpresa. Essa é uma proposta. A segunda sugestão que eu faço é o contrário. A criança, eu boto diferentes objetos lá dentro. E aí eu quero estimular o tato da criança. Aí o que a criança faz? A criança bota a mão e ela tem que dizer se é uma estrela, se é uma bola, se ela, eu faço o inverso. Ela vai ter que descobrir o que ela está segurando. Então vai estimular o tato da criança. Ela vai botar a mão e vai dizer, isso aqui é uma estrela, isso aqui é um avião. Se ela acertar, ela pode escolher a atividade. Se ela errar, o professor escolhe a atividade. Então, o saco de surpresa, vocês podem... Alguém aqui usa, em outra situação, o saco de surpresa? Eu acho uma atividade muito legal. Alguma sugestão? Eu vi que vocês gostaram, tem muito bom. Nossa, que legal, amei. Mas alguma outra sugestão para o nosso saco de surpresa? Adoro essa atividade. Vamos nessa linha. Vocês já fizeram dado? Pega um dado, tá? Uma caixa, um bloco. Bota, diga ali. A Ali entrou, agora consegui ver. Eu não sei o que ela conseguiu ver. Deixa eu ver se ela botou alguma coisa antes. Bom, mas vamos seguir. Então eu pego um dado e eu vou colar, ou vou ter diferentes bichos. É o dado dos bichos. Do lado da tartaruga, do lado do tubarão, do lado uma minhoca, do lado um cachorro, do lado um cavalo. E aí tu joga e o bicho que ficar para cima é a atividade que a gente vai fazer. Então é mais ou menos como essa aí, em que eu direciono as atividades que eu quero, mas através do jogo, através da surpresa, através da brincadeira, é que a gente vai descobrir a atividade a fazer. Ó, a natação tia Fê, de vez o saco de surpresa, já fiz caixa de surpresa. Essa é a ideia. Tá, essa é a ideia. Beleza. Bem, Ali, bem-vinda. Então, ao próximo, nós estamos aqui falando de alguns brinquedos, algumas atividades com brinquedo. E os brinquedos têm um simbolismo muito grande. Ó, a Ali está dizendo que aqui, esse dado que eu comentei dá para fazer de EVA. Perfeito, tá? Perfeito. Então, assim, o simbolismo que os brinquedos têm. Essa foto, tá? Eu amo essa foto. Ela é, olha aqui, ó, a tia Fê. Ela tem o dado com os nados, foguete, mergulho, crawl, perfeito. Vamos ver o que, Alan. No lugar dos brinquedos também pode colocar ficha com os desenhos dos animais. Perfeito. E outra, ela fazer... Como é que é o nome daquele? Memória. Jogo de memória. Tem que achar o par. E quando achar o par tem que fazer o exercício. Ou cada volta tem que procurar e fazer um jogo de memória com os nados ali na borda. Se ele acha, ele pode abrir outro, fazer o exercício que estava ali, que ele tirou, né? Então tem muitos. Mas vamos agora passar para a questão do brinquedo como agente simbólico. A criança se projeta. Eu tenho uma sobrinha que as fantasias e ela vira aquela personagem, tá? Então observa essa foto como ele tá no escorregador e o brinquedinho vai descer primeiro e depois vai descer a criança. Então, eles estão, na verdade, antecipando. É um esquema do que vai acontecer.
No momento que ele entende que o brinquedo desce, o escorrega, afunda e sobe, ele está antecipando. Então primeiro vai o carrinho e depois vai o bebê. Então usem os brinquedos também e tentem extrair esse simbolismo que eles podem estar trazendo para a criança, para todos nós. Agora, o brinquedo, ele também serve para desviar a atenção ou para chamar a atenção. Então, às vezes tem uma criança ali meio chorosa, tu mostra o brinquedo, ela olha pro brinquedo e ela esquece o que ela estava reivindicando através daquele choro. E nesse caso aqui, tem algumas crianças que não gostam da posição dorsal, aguinha no ouvidinho, e aí o que a gente faz? O fato de eu trazer um brinquedo me ajuda a eu conseguir desviar a atenção daquela posição e ela conseguir fazer. Então, aqui eu estou atraindo a atenção dela para o brinquedo e posso estar tirando a atenção de algo que pode estar incomodando. Não vou dizer aqui do ficar de costas, mas em diversas situações nas nossas aulas, a gente pode utilizar o brinquedo com esse objetivo de chamar a atenção ou de desviar a atenção. No caso aqui, eu estou chamando a atenção de desviar a atenção e agora eu vou trazer para nós como chamar a atenção. E aí o brinquedo passa a ser um destino. O brinquedo, pelo atrativo que é, a criança tende a se movimentar mais para chegar nele. Então, a criança tende a se movimentar mais para pegar o brinquedo. Então, a dica que eu dou para os pais e para os professores, né, se a criança se movimentar pouco, eu ando pouco. Se a criança se movimentar bastante, eu me desloco mais. Para que a criança relacione o chegar ao brinquedo, o deslocamento dela, o deslocamento efetivo dela, com o destino, com a movimentação que ela fez. Então, se a criança se movimentar pouquinho, tu anda devagar. Pede para o adulto, para o condutor da criança, para o pai, ou tu como professor, te movimenta devagar. Se a criança começa a bater perna e braço, tu se desloca mais rápido, para ela ter a relação da sua movimentação com a movimentação, com o chegar ao destino. A Márcia tá me perguntando aqui, ó, Polly, você inicia a aula com os brinquedos muito poucas vezes. Normalmente eu não começo as aulas com os brinquedos. Quem me segue, quem é lá cliente do Método Polly, sabe que eu começo, que eu tenho uma rotina. E eu gosto da roda e da apresentação, e eu acho que esse reconhecimento dos colegas, o reconhecimento do ambiente, o reconhecimento da voz, do comando do professor é importante. E aí, se eu começo com muitos atrativos como brinquedo, eu desvio muito a atenção. Eu acabei de falar do brinquedo para desviar a atenção e como destino para chamar a atenção. Então eu não gosto de começar, mas não quer dizer que seja proibido. Não, pelo contrário. Às vezes eu tô com uma criança que está muito chorosa, eu mudo e boto o brinquedo para conquistar. Eu abro mão da minha rotina para conquistar aquela criança e trazer ela para o nosso grupo. Tá? Eu já comentei também, Márcia, eu não sei se tu começa, o que vocês acham aí de começar a aula com brinquedo ou não, mas eu falo muito, eu gosto muito do ritmo da aula. Se eu começo com os brinquedos, eu começo com um ritmo muito forte. A tendência é ele ir diminuindo o interesse e chegar no final muito cansado. Então eu gosto da ideia de um aquecimento e tipo uma volta calma. E no meio da aula ter as atividades com mais vigor. Então, para eu começar com
controlando o ritmo das crianças. Para eu começar a aula impondo a minha voz de comando e a minha autoridade, eu normalmente não gosto de dividir a minha atenção com os brinquedos. Então, normalmente, eu não começo com os brinquedos. Assim como eu não começo com uma música externa. Agora, quando é uma aula, e agora entrou aqui a Nívia, que faz aulas temáticas, se eu tenho uma aula temática, ela já começa com um entorno, né? Com música, com teatro, com personagens, já é outro assunto. Então, quando eu tenho uma aula temática, eu posso... aí o meu objetivo não é eu chamar minha atenção, é eu chamar a atenção exatamente do que está em volta, do tema da aula, que é a música, que são os personagens, que é a moldura da aula, né? Por isso que eu acho que quando tu for usar o brinquedo, ele tem que estar associado a um objetivo didático. Distrai muitas crianças quando já iniciamos com o brinquedo. Gosto de sentir a criança, ver se está com muita atenção. Perfeito. Alan, tenho alunos que associam o brinquedo ao só brincar. Se vê o brinquedo, já não obedece os comandos. Mas brincar, eu não gosto. Eu não gosto de dizer só brincar, tá? O brincar é tão rico. O brincar é uma ferramenta espetacular. Então eu entendi o que tu colocasse, Alan. Mas o só brincar... não tem nada mais sério de uma criança brincando. Então, não sei se eu me fiz entender. Então, assim, se a gente conseguir brincar com propostas pedagógicas é o ideal, tá? Mas o brinquedo, ele chama a atenção de outras coisas. Eu tenho como brincar com a minha voz, com as borbulhas, com o meu corpo. Eu posso começar brincando com o meu para depois ir pro brinquedo. Eu falei do valor simbólico, eu falei de chamar e desviar a atenção. Nós tivemos aqui também a questão do saco de surpresa, o jogar o brinquedo. São muitas possibilidades aqui que a gente já comentou. Vamos ver a Bela. O brinquedo no início uso somente quando a criança está na primeira aula, está receosa. Uso para relaxar a criança e conquistar a criança para que ela entre na piscina. Perfeito. Tá bem? Vamos pro próximo. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Agora nós vamos para uma história que é história. Contar história. Cara, que estratégia espetacular é contar história. Onde é que eu tô? Aqui. Contar história, gente. Vamos transformar a nossa aula em personagens. Vamos nos transformar em personagens. A criança de 3 anos, 4 anos, ela é um personagem. Ela tá enlouquecida com os brinquedos, com a fantasia. E se a gente conseguir conduzir isso, conversando brinquedo, conversando com a criança, agora eu tô muito cansado, eu vou descansar e tirar uma soneca. E aí deita. Aí faz, agora eu quero ver quem é que vai bater perna muito forte. Faz o barquinho, o motor do avião. Agora cansei, vou descansar. Vai jogando com essa história. Então as atividades, eu posso jogar com ela. Mas essa tartaruguinha é muito pequenininha, agora eu quero uma tartaruga grande, né? Então, qual a diferença do cachorro ou do cavalo? O cachorro tem uma patinha curtinha, o cavalo tem uma pata grandona, vamos nadar que nem cavalo, pocotó, pocotó. Então vamos tentando fantasiar, vamos tentando jogar com o imaginário. E aí, não sei se vocês viram, alguém viu o post aqui
dos Três Porquinhos. Grito do dragão quando arrota. É isso aí, o engolir um sapo, né? Então, grito do dragão. Mas olha só, também tem que cuidar com o imaginário, porque o tubarão pode ser uma coisa mais agressiva, e a criança, será que ela está preparada para esse jogo da fantasia? Eu estava numa turma muito legal, e eles já estavam indo de uma plataforma para outra. Eles estavam aqui e aqui está outra plataforma. E eles tinham recém começado a se deslocar de uma para outra. E aí eu comecei a contar a história dos Três Porquinhos. E eu era o lobo e eles iam... E agora? Eu soprei. E aí eu soprava e eles tinham que sair de uma plataforma para outra. E aí eles tudo pulavam e iam para outra plataforma. E eu ia chegar e terminar na terceira casinha, dizendo que o lobo era amigo e que nós íamos brincar todo mundo junto. Só que na segunda casinha que eu estava fazendo, na de madeira ali, eu vi que uma criança estava com os olhos arregalados e estava com medo do lobo. E aí mudei a história, não deu problema, interrompi ali aquela atividade. Não, mas o lobo aqui é nosso amigo, e agora? E aí já dei uma volta pela esquerda e fui para outra atividade. Vocês acreditam que... E ela seguiu, a criança não quis sair, mas eu vi que ela ficou impactada com a história do lobo. Tu acredita que na outra aula, e essa criança fazia uma vez por semana, a mãe disse: Prof. Paulo, ele falou a semana inteira do lobo. E aí, mas ele quis vir para a aula, tudo bem. Veio a pandemia, gente. A criança tinha 4 anos. Veio a pandemia. Ele voltou faz um mês, gente. Ele voltou faz um mês. 2 anos depois, quase 2 anos depois, adivinha o que a mãe dele me disse? Paulo, adivinha o que ele se lembra? Então, a história, ele se lembrava do lobo. Então, as histórias, elas envolvem. Por que eu estou trazendo aqui? Elas envolvem, elas tornam muito produtivas. A criança tem vontade de participar. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês tiverem uma história, cuidem com o lado negro da força. Tá? Cuidem para não jogar e não reprimir crianças que possam vir a estar começando com essa... na aula, ou perdendo medo, né? Vamos ver, alguém colocou aqui, ó. Emanuel, eu associo muitos personagens à relação do poder com bater perna. Isso, tá com força. Eu boto a mão na barriga e faço... Olha, agora botei gasolina, tô com muita gasolina para andar muito rápido, né? Então são coisas que a gente vai trazendo para a simplicidade da nossa atividade. Tive uma criança que ficou com medo do jacaré. É exatamente o que eu tô trazendo. É isso aí, Marcia. Muito obrigado por colaborar. Então, jacaré, tubarão, o lobo mau, eles podem ser um personagem que jogue contra a gente. Ó, Elisa, já tive essa experiência, realmente tem que tomar muito cuidado. É isso aí, Elisa. O nosso objetivo é compartilhar experiências para facilitar a vida dos colegas. Música e movimento. Quem é que usa as músicas na sua aula aí? A estimulação do imaginário torna a vivência agradável. E a gente vai, através do movimento, associando a música e o movimento. Então, a gente tem diversas possibilidades na música, né? E logo eu vou estar fazendo uma live, trazendo aqui, e na verdade eu tenho uma live, onde eu trago o Antônio Bahia, maravilhoso, o cara ensina deficientes visuais a nadar
pela música, ensinava, né? E a Juliana Barbosa tá lá no YouTube, entra no canal, é imperdível. Mas o que é importante? Nessa foto aqui, motorista, motorista, olha o poste. Então, a música tu te transforma. O marcha soldado, cabeça de papel e bate devagar. Quem não marchar direito vai preso do corda. Então associar a velocidade em que a gente tá cantando com a velocidade de movimento da criança. Essa é uma. Outra, associar diferentes movimentos. Todos os bichos têm um jeito de andar. Uns andam ligeiros, outros andam devagar. Então, no momento em que eu falo ligeiro e devagar, eu estou trabalhando grandezas. A tartaruga anda né? E aí, enrolado, vive muito tempo desse jeito. E aí, a gente dá os opostos. A lebre ligeira, anda rapidinho, vive muito... Então a gente vai cantando e vamos dando diferentes ritmos, grandezas, personagens, né? O sapo não lava o pé. E aí eu já tô falando de pé. Borboleta, borboleta quer nadar, mexe os bracinhos e vai nadando, vai nadando. Então, tem tanta coisa dentro das músicas que é uma live inteira e tá lá. Como é que o Bahia tem aquela música? Atenção, atenção, para a aula de natação. Fazer exercício não é sacrifício, tem que ter muita diversão. Pega a prancha, bate o pé, deixa o corpo deslizar, deu uma pernada e comece a nadar, deu uma pernada. Então, dá para jogar com tantas coisas, com pernada, com braçada, com o mergulho, com o rápido, com o devagar, com o grande, com o pequeno. Então, a música é uma... mas tentem associar a música com o movimento e esse movimento relacionado com a atividade aquática ou o desenvolvimento psicomotor. Olha, Márcia, hoje fizemos uma aula temática de Natal e adaptamos várias músicas de Natal. Ó, tá aí a dica. É demais essa live do Bahia, perfeita. Elisa assistiu, Elisa? O cara, eu sou fãzão. Coisas que a educação física me deu foi poder conhecer pessoas como o Bahia. A voz dele é demais também. Dá vontade de participar de uma aula infantil dele, só de ouvir ele cantar. Mas eu tenho um DVD que ele convidou, que ele pagou uma vocalista para fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nívia, tu não conhece o Bahia? Cara, eu não sei o Instagram do Bahia, depois eu boto aqui, tá, tia Fê? Mas lá no canal do Método Poli no YouTube tem um webinar, entra em webinar, música e tem lá. Sempre utilizo de personagens da música, fazer algumas paródias para que a criança sinta mais atraída à execução do movimento através do lúdico. Perfeito. Bom, vamos seguir. Deslocamentos, pessoal. Eu já comentei aqui e a natação é deslocar na água, tá? A natação é se deslocar, nadar é se deslocar na água, tá? Então, é importante eu ter partes das minhas aulas em que eu faça o deslocamento, em que eu tenha uma movimentação, e eu posso usar em círculo, eu posso encontrar as crianças no meio, eu tenho diferentes estratégias. Então eu vou trazer para vocês agora o criar fluxo. Olha que legal essa sugestão, tá? A gente vai caminhando e pede para as crianças, para as mães fazerem tudo no mesmo fluxo. O que acontece numa piscina pequena como a minha? Se todos os pais e as mães estiverem caminhando numa mesma direção, eu vou criar um fluxo. E vocês estão vendo esse mergulho que a mãe fez, ela não largou a criança. Mas se eu tiver o fluxo de água
rodando como numa hidroginástica, essa mãe poderia largar e o próprio fluxo estaria levando a criança e eu seguraria a criança mais ali na frente. Então, nessa aqui ela está segurando, mas imagina, eu crio um fluxo, todo mundo no mesmo, isso é muito fácil de fazer em piscinas menores, piscinas pequenas. Eu crio um fluxo e aí eu levanto, faço mergulho, quando eu largo a criança vai entrar no fluxo. Então é uma atividade muito interessante, eu posso começar com deslocamento, eu posso trabalhar a propulsão, eu posso usar, criar um músculo cantando. Vamos cantar Marcha Soldado. Então eu crio o fluxo numa música em movimento e depois, que eu criei o fluxo, eu faço mergulho e o próprio fluxo vai levar a criança em propulsão e ela vai ter essa ideia de deslocamento. Faça em piscina redonda, correr, correr, correr e depois deixar a água levar. Perfeito, mas não precisa ser redonda, a minha é um retângulo ali e ela funciona super bem, tá? Então essa é uma sugestão que eu trago para vocês, que é criar o fluxo para daí fazer o mergulho e a criança se deslocar no próprio fluxo. Eu tenho mais 2 atividades aqui para vocês. E a próxima atividade é o Oi Amigos, que também está dentro dessa ideia de deslocamentos. Observa, deixa eu pegar que eu tenho um videozinho aqui, ó. Tá aqui. Então, quando eu dou Oi Amigos, imagina de um lado metade da turma, do outro lado a outra metade da turma. E nós vamos nos encontrar no meio e vamos afastar. Então tem diversas possibilidades. Tô do lado, imagina que eu tô desse lado com alguns colegas e vocês estão aí do outro lado. Então eu dou Oi Amigos. Oi amigos, vamos lá. Me dá oi aí, botando as mãozinhas aí, faz um coraçãozinho. Me manda coraçãozinho enquanto eu tô dando oi para vocês. Aí, não recebi nenhum coraçãozinho, galera. O oi, vocês estão de um lado da piscina e eu do outro. Do oi, amigos. Aí joga água. Não, só com coração. Bom, agora veio o coração, obrigado. Então eu dou oi, eu jogo água e depois eu encontro. Aí eu deixo um tempinho as crianças se observarem, interagir. E aí eu vou para trás. No próximo Oi Amigos, eu posso fazer um mergulho e me deslocar para as crianças para encontrar de novo. No outro, eu posso sair de deslocamento e encontrar no mergulho. São diferentes propostas que a gente pode fazer com a mesma ideia de encontrar os amigos. Então eu gosto de dizer, oi amigos, vocês se lembram lá no início em que a gente tinha aquela atividade de segurar e levantar a criança? Eu posso fazer isso. Levanta a criança afastado, volta, se desloca, encontra os amigos. Volta para trás. Dá oi para os amigos, joga água. Então eu já estou estimulando a percepção tátil. Joga água nos amigos. Aí encontra os amigos e volta. Já posso fazer no encontro os amigos e a roda do silêncio lá no meio. Então observem quantas possibilidades eu tenho nessa ideia de encontrar os amigos. Tá? Essa é a sugestão. Então eu posso fazer o equilíbrio, posso fazer jogar água, posso dar o oi, posso fazer o mergulho. No início pode fazer o mergulho se encontrando, posso ainda fazer a roda do silêncio. E agora, para nós finalizarmos a nossa live, eu vou trazer para vocês o ou. O que vocês acham disso aqui? Hein? Eu acabei de fazer com vocês. Ou vocês me mandam coração, ou eu não vou seguir na atividade. Hein? O que vocês acham? É quase uma chantagem.
Mas olha só, quando eu tô na natação infantil, eu quero que as crianças façam determinadas atividades. Eu posso pedir para a criança fazer um foguete, um avião. Posso fazer? Posso. Mas eu quero que ela faça de barriga para baixo ou barriga para cima. Os dois me servem. Então, o professor, ele vai jogar com ou em duas possibilidades que te interessam. Então, eu vou dizer um aqui e eu vou pedir para vocês me escreverem opções de ou, tá? Eu vou dizer estrela de barriga para cima ou estrela de barriga para baixo? O que você quer? Ou você quer fazer a estrela de barriga para cima ou de barriga para baixo? O que eu estou fazendo? Eu estou induzindo ele a escolher um exercício de flutuação. Agora eu quero que vocês participem. Ou. Ó, Elisa, a famosa frase, aqui em casa meu filho que manda, kkk. Filho, você quer lavar a louça ou arrumar o quarto? Perfeito, Elisa, é isso aí. Tu quer fazer o avião de barriga para baixo ou de barriga para cima? Galera, eu tô esperando vocês, opções de ou. Ó, o Google que tá respondendo. Estrela do dia ou estrela da noite? É isso aí, Joelma. O que mais? Ah, não acredito que não vai sair um monte de ou aqui. Eu quero terminar com a participação de vocês. Nívia, Lúcia, Diane, Jéssica, vamos lá, Vera. Márcia participou bastante, obrigado. Tia Elisete, vamos lá. Eduarda. Pedalar ou com deslocamento? Parado ou com deslocamento? Tu quer bater perna segurando na barra ou se deslocando? Perfeito. Você quer o pulo palito ou pulo âncora? Bracinho de crauzinho ou braço do gigante? Perfeito. Cachorro mergulhador ou cachorro com a cabeça fora d'água? Tartaruga ou sapo? Cavoca ou roda gigante? Motor ligado ou motor desligado? Perfeito! Fazer o deslize com eu empurrando ou ela batendo perna. Então, motor ligado ou desligado. Pô, Nívia, já mandou? Não. Onde é que eu vi aqui? Não vi a tua participação, Nívia, desculpa. Só vi coraçõezinhos aqui, Nívia. Escreve de novo que eu perdi. Motor ligado ou desligado? Ou faz Dona Aranha ou pula do tapete? Braço de melancia ou cavoca? Como é que é o braço de melancia, Elisa? Estrelinha do céu, estrelinha do mar, tartaruga ou estrela? Sapinho ou minhoca? Cavalo ou cachorro? Cachorro é pequenininho, cavalo é grande. Cabeça fora d'água ou dentro? Gente, foguete ou flecha? Perfeito, galera, é isso. Então, essa ideia... Cadê? Ótima live, obrigado aí pelo apoio. Então essa ideia do ou, ela é para as crianças, ó, Deise, entrando no finalzinho, Deise, tem que vir mais cedo. A live terça-feira no Metro Poli, 20h30, galera. Tá? Então assim, ó, essas atividades do... Braço do peito é o melancia, tá bem? Desenha melancia e corta. Desenha melancia e corta. Perfeito, Elisa, obrigado. Então, assim, são sugestões que a gente traz que eu tenho certeza que vocês têm como colaborar, tá? Então, a ideia realmente é trazer essas atividades. Eu vou tentar trabalhar, porque é o seguinte, nós estamos quase no final do ano, né, galera? Nós estamos quase no final do ano. E no Natal, Ano Novo, eu vou me dar uma folga, né? Eu até vou trabalhar na academia, mas eu não vou fazer a live. Mas semana que vem, eu vou fazer outra live com ideias de propostas, tá?
E aí eu quero que vocês participem. Nós estamos em 30 pessoas aqui, tá? Quem quiser participar, me manda no privado uma proposta ou uma coisinha que eu chamo na próxima aula. O que vocês acham de fazer? Em vez de eu ficar compartilhando, vocês trazerem atividade para nós na próxima aula. Daí a gente faz semana que vem, hoje é dia 14, semana que vem vai ser dia 21, daí eu folgo dia 8 e na outra, ano novo, a gente começa com mais um ciclo de palestra. Olha, Nívia aí, ó, surf. Tu quer nadar ou surfar? O que tu acha, Nívia? A Nívia virou surfista agora. Então tá, galera, olha só. Tá feito o convite. Semana que vem, durante a semana e quanto antes, eu tenho que ter pelo menos umas 4 pessoas aqui que me tragam uma ideia de exercício, porque daí eu preencho o resto e aí cada uma das que... Se você quer participar, me manda um direct, Paulo, eu quero participar. Daí a gente se comunica no privado e já coloca. Ah, a Nívia falou, ou em pé ou sentado no surf. Mas pode ser deitado, Nívia, porque o bodyboard é deitado. Então, se tu quer uma prancha, tu pode ficar em pé ou deitado. O surf sentado, pulo em pé ou pulo sentado. Perfeito. A Nívia não podia deixar de participar. Galera, adorei essas 2 lives. Quem não assistiu a primeira live, tá lá. Eu espero conseguir, se eu não tiver nenhum problema técnico, depois que eu desligar aqui, eu vou salvar e vou botar no YouTube. Quem não segue lá no YouTube, vai lá, assina o canal lá para dar uma força para nós aí, para dar uma preenchida. Dê os likes nas nossas publicações. Já tô com 5.000 e quase 800 pessoas seguindo aí, todos da área da natação. Vamos compartilhar, que minha meta é chegar nos 10.000 lá, galera. Tá bem? Seguimos compartilhando. Terça-feira que vem temos mais conteúdo. Um beijo no coração e até a próxima. Aloha!